Mais uma vez, aumenta o número de brasileiros fazendo travessia ilegal entre México e Estados Unidos. No Texas, 15 imigrantes são encontrados dentro de caminhão de mudança durante uma blitz de trânsito. O país para assistir à rendição de Donald Trump no Tribunal de New York, que responderá em liberdade por 34 crimes. Valor da gasolina pode voltar a subir nos Estados Unidos e atingir quase $4 o galão nas próximas semanas. E Banco Central indica que lacuna no mercado de trabalho do país está ligada ao envelhecimento da população, abrindo oportunidades para a força imigrante. Quem fez todo esse modelo de previdência não imaginou a capacidade do avanço da medicina, que acabou dando uma longevidade muito grande. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando do problema das travessias na fronteira sul, porque novos dados do governo mostram que voltou a aumentar o número de brasileiros fazendo essa rota ilegal. Só em fevereiro, os últimos dados em divulgação mostram que foram quase 2.000 brasileiros detidos após cruzarem do México aqui para os Estados Unidos. Apesar das constantes denúncias sobre os perigos de cruzar o deserto e tentar entrar de forma ilegal nos Estados Unidos, não tem jeito. De tempos em tempos, os brasileiros voltam a ser notícia com um aumento no número de travessias. Em fevereiro, foram 1.922 brasileiros detidos após chegar no território norte-americano, um aumento de 31,5% em relação ao mês anterior de janeiro e 17,7% superior se comparado com o mesmo período do ano passado. Esses recordes de brasileiros nas travessias têm sido uma constante. No ano passado, foram quase 38 mil apreendidos, uma média de mais de 100 brasileiros cruzando do México para os Estados Unidos por dia. Seguindo no tema imigração, a polícia do Texas encontrou indocumentados sendo transportados dentro de um caminhão de mudanças. A polícia chegou até o grupo em uma blitz de trânsito, tudo isso na cidade de Uvalde. Eles tinham atravessado a fronteira do México com os Estados Unidos de forma ilegal. Este é o momento em que os agentes abriram a traseira do caminhão da U-Haul e descobriram 15 pessoas, incluindo 3 crianças. O grupo não apresentou resistência. Os imigrantes foram detidos e levados à polícia de fronteira. A mulher que estava dirigindo esse caminhão alegou que não sabia que estava transportando imigrantes. Ela não teve a identidade divulgada. A motorista foi presa e acusada de tráfico ilegal de pessoas. Bom, e o governador da Flórida assinou hoje a lei que autoriza o uso de arma de fogo sem licença no estado. Já no Tennessee, a população foi às ruas protestar por mais restrições contra revólveres e rifles. Vamos ao nosso giro de notícias. Em North Long Beach, na Califórnia, uma mulher provocou uma perseguição com mais de uma dúzia de carros policiais. Ela roubou a SUV do xerife durante um acidente de rua. A mulher dirigiu em alta velocidade em uma rodovia por minutos. Só parou quando foi cercada dentro do complexo industrial por mais de 10 viaturas. A mulher foi levada em custódia. Ela não teve identidade revelada. Hoje foi o enterro de mais uma vítima do ataque armado numa escola primária de Nashville, no Tennessee. Nas ruas da cidade, centenas de estudantes marcharam em direção ao Capitólio Estadual, pedindo leis mais rígidas, proteção às crianças, além de restrições às armas. O governador Bill Lee está expandindo as propostas de segurança escolar, mas não está adicionando restrições às armas. Na Flórida, o governador Ron DeSantis assinou hoje a lei que autoriza o uso de armas de fogo sem licença ou treinamento no estado. Essa medida entra em vigor no dia 1º de julho. Defensores de armas chamaram a medida de segurança pública. Já ONGs de defesa civil alegaram que a nova lei vai incentivar crimes e ataques armados. A Flórida tem cerca de 3 milhões de pessoas com armas registradas. Depois do intervalo, tem reportagem sobre esse dia histórico com Donald Trump se apresentando à justiça em New York após ser indiciado criminalmente. E tem também reportagem sobre uma pesquisa do Banco Central que indica que a lacuna no mercado de trabalho aqui no país está ligada ao envelhecimento da população. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef.
Melhore agora sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Hoje foi um dia histórico aqui nos Estados Unidos. Pela primeira vez, um ex-presidente se entregou à corte americana por causa de acusações criminais. Em apoio a Donald Trump, mesmo sob forte esquema de segurança, centenas de seguidores lotaram a frente do tribunal. Mas Trump não entrou pela porta da frente da corte. Ele fez, claro, o procedimento padrão de coleta de impressões digitais lá dentro, mas não foi feita a foto criminal por causa de um acordo com os advogados pela possibilidade do uso da imagem para fins eleitorais. A repórter Carolina Camargo acompanhou esse dia turbulento na frente do tribunal e nos explica o que acontece daqui em diante. O ex-presidente e os advogados deixaram a Tower Trump por volta de 1 da tarde e seguiram por 5 quilômetros até o tribunal em Lower Manhattan. Em frente ao tribunal, apoiadores queriam ver Donald Trump, mas ele entrou por uma porta lateral. Trump não foi algemado e nem realizou a chamada Perp Walk, a caminhada do acusado por um local público para ser fotografado sob custódia. Lá dentro, a imprensa não pôde acompanhar o ex-presidente. Um acordo entre os advogados e os juízes proibiu câmeras no momento da rendição de Trump. O ex-presidente teve as impressões digitais tiradas, mas não a foto criminal, por medo de que a imagem vazasse na imprensa e fosse usada de forma errada. Depois dos procedimentos padrões de entrega à justiça, Trump ficou diante do juiz. O processo todo demorou cerca de 40 minutos. O ex-presidente ouviu as acusações e se declarou inocente. Fotógrafos tiveram autorização para registrar o começo da sessão. Trump enfrenta 34 acusações relacionadas à fraude comercial como parte de uma investigação sobre pagamentos clandestinos feitos a 2 mulheres em troca do silêncio delas sobre relações extraconjugais às vésperas das eleições de 2016. O ex-presidente teria cometido diversos crimes, incluindo conspiração e falsificação de documentos para justificar o pagamento que teria sido feito com dinheiro de campanha, segundo os investigadores. O Donald Trump está sendo processado por um crime estadual, que seria o crime de fraudar registros contábeis para esconder um crime. E aí o grande problema é, se você tem como tipo penal fraudar registro contábil para esconder outro crime, qual é o outro crime? O outro crime seria um crime federal, que seria um crime de violação das leis de financiamento de campanha federais. Se esse crime federal foi cometido, por que as autoridades federais ainda não processaram o Trump? Afinal de contas, essas autoridades federais são autoridades adversárias dele. Então, se os próprios adversários federais dele, do governo Joe Biden, não veem indícios suficientes para processá-lo numa corte federal por violação, crimes de violação de financiamento de campanha, as pessoas pensam, como é que ele poderia agora ser processado pela lei estadual, porque ele estaria escondendo um crime que as autoridades federais nem mesmo entendem que ele cometeu, ou que se entendem que ele cometeu, é muito frágil a prova. Para indiciar, o grande júri, na dúvida, indicia. Para condenar, na dúvida, o júri absolve. Trump é considerado inocente até a decisão do juiz. Agora, como indiciado, ele vai responder ao processo em liberdade e aguardar o andamento do caso em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida. A próxima data de audiência já foi estipulada pelo juiz para o dia 4 de dezembro. A expectativa é que o caso leve até 1 ano para ser julgado. E esse crime, a maneira como está sendo conduzido, é uma acusação extremamente fraca, que provavelmente vai ser uma vitória política para o Donald Trump. Então, isso passa a impressão para a população de que ele é vítima de perseguição. E todo mundo é simpático contra quem é vítima de perseguição. E esse indiciamento de Donald Trump amplia as chances do ex-presidente entre os republicanos. É isso que mostrou a primeira pesquisa após o político ter sido transformado em réu. Há 2 semanas, a diferença entre Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis, era de apenas 8 pontos. Pois é, agora Trump amplia a vantagem para 26 pontos, se consolidando no posto de favorito entre os republicanos nas primárias do partido. O indiciamento também fez aumentar a arrecadação de Donald Trump para a campanha nos últimos dias. O valor de doações já passa de 8 milhões de dólares. Além disso, gente, não há uma lei norte-americana
funciona como a Lei Ficha Limpa no Brasil, que impede um condenado de concorrer. Com isso, caso Trump seja culpado pelo crime, ele segue livre para concorrer em 2024. Bom, e olha, faz tempo que os Estados Unidos enfrentam uma escassez de mão de obra. Vocês sabem, a gente vem falando muito sobre esse assunto aqui no jornal. Mas até agora, ninguém sabia identificar exatamente onde estava o problema. Agora foi divulgado um estudo que mostra onde pode estar o X da questão. A população norte-americana está envelhecendo e seria isso o que está por trás da lacuna da força de trabalho no país. De acordo com um novo estudo do Banco Central de New York, a atual taxa de participação da mão de obra dos americanos é de 62%, abaixo dos níveis pré-pandemia. O Fed diz que os pesquisadores analisaram as tabelas mensais do Departamento de Trabalho e Estatísticas dos Estados Unidos e concluíram que o envelhecimento dos norte-americanos causou um aumento no número de aposentados nos últimos 3 anos. Teve até uma onda de pessoas antecipando a aposentadoria na pandemia. O estudo também mostrou que, diante da escassez de trabalhadores, a participação de aposentados no mercado de trabalho aumentou, assim como cresceu a demanda por mão de obra estrangeira. Nós, quando fizemos toda a parte de previdência, os planejamentos há 40, 50 anos atrás, não imaginávamos, ou talvez quem fez todo esse modelo de previdência não imaginou a capacidade do avanço da medicina, que acabou dando uma longevidade muito grande. Então, essa longevidade, que é um objeto de desejo do ser humano, que é viver mais, tem os seus efeitos colaterais na economia, na estrutura do Estado e, inclusive, no mercado de trabalho. Depois do intervalo, tem os detalhes sobre o anúncio da AAA de que a gasolina deve aumentar de novo, chegando perto dos $4 o galão em breve. E atenção, quem adquiriu o benefício de saúde Medicaid durante a pandemia pode perder a adesão nos próximos meses. Se você estava esperando a pandemia passar para comprar um carro, os especialistas alertam que vai ser preciso esperar um pouquinho mais, porque ainda não é hora para esse tipo de gasto. Pois é, que os preços dos veículos, tanto usados como novos, subiram mais de $9 mil nos últimos 5 anos e ainda não baixaram. A Carla Marinho mostra pra gente que é preciso ter paciência. Eles são símbolos do estilo de vida americano e representam uma parcela importante na economia dos Estados Unidos. Por aqui, mais que uma paixão nacional, o carro é uma necessidade. O problema é que os aumentos consecutivos nos preços dos veículos novos e usados têm dificultado o acesso das pessoas. De acordo com dados recentes, o preço médio de transação de um carro novo saltou quase $12 mil nos últimos 5 anos. Já o carro usado ficou quase $9 mil mais caro do que em fevereiro de 2018. Durante a pandemia, 2 fatores impactaram de forma bem expressiva a questão da ausência de veículos novos. Então, por conta do distanciamento social, muitas das fábricas encerraram suas atividades, ou pelo menos interromperam suas atividades, por uma questão de contenção e de segurança, de saúde para a questão das outras pessoas. E, além disso, a crise dos circuitos também. Então, boa parte dos componentes que são fundamentais para a produção do veículo novo, entre eles, principalmente o circuito eletrônico, eletroeletrônico, acabou comprometendo a entrega de veículos novos no mercado americano. Mesmo com a melhoria na cadeia de fornecimento, os compradores de carro não viam aumentos de preços como este desde as décadas de 1970 e 80. Os valores começaram a disparar em 2020. Nos piores 12 meses da pandemia, o índice de preço de carros usados subiu 45%. E neste período, a demanda dos consumidores cresceu a ponto de quase zerar o estoque de carros no pátio. A grande parte das vendas seguiam pelo trâmite online. Então, os vendedores enviavam as informações para os clientes, era feito todo o trâmite online e a entrega do veículo, inclusive, era feita de forma planejada para garantir a segurança de ambos os lados. As tendências recentes nos preços têm sido semelhantes em todas as regiões dos Estados Unidos. Para os especialistas, ainda há um longo caminho até que o mercado retorne à sua normalidade. Enquanto isso, a alternativa é buscar a melhor oferta. Levando em consideração que na Flórida você ter um veículo é uma questão de necessidade,
em função de que o transporte público não é talvez tem uma logística tão bacana, então um carro aqui realmente é um artigo primordial para você poder se deslocar ao seu trabalho, se movimentar do ponto A ao ponto B em diversas situações. A principal dica que eu poderia sugerir para você que for comprar um carro novo, ou seminovo, ou usado, é buscar uma empresa que tenha uma confiabilidade, que seja reconhecida na comunidade, que tenha uma boa infraestrutura, que tenha uma equipe de vendas especializada que realmente te oriente da forma correta para você poder comprar o veículo com o máximo de transparência, com toda a segurança, que você está realmente adquirindo um bem que vai te trazer bons frutos no futuro e vai conseguir te fazer prosperar aqui na América. E o que também está em tendência de alta é o valor da gasolina. Hoje, a média nacional está em $3,51, mas esse valor pode chegar a R$3,90 em poucas semanas. O motivo é o anúncio da OPEP de ontem sobre a redução na produção de petróleo. Especialistas explicam que essa medida vai aumentar o valor da gasolina no mundo todo, além de manter a inflação alta aqui nos Estados Unidos ainda durante um bom tempo. E olha, agora um outro motivo de preocupação para os moradores daqui do nosso país, viu? Há a expectativa de que milhões de pessoas vão perder a sua cobertura do Medicaid nos próximos anos. É que desde o início da pandemia, o Congresso havia barrado os estados de reduzir suas coberturas do Medicaid, mas essa restrição acabou no último sábado. Com o fim da medida, governos estaduais querem eliminar do programa pessoas que antes da pandemia não eram elegíveis, mas que se tornaram por causa da emergência de saúde pública. Arizona, Arkansas, Idaho, New Hampshire e Dakota do Sul disseram que vão agir rapidamente para eliminar milhões de pessoas. A previsão é de que outros 14 estados também façam as mudanças a partir do mês de maio. Em junho, outros 20 estados e o Distrito da Colômbia devem eliminar milhões de beneficiários. O Medicaid é um programa conjunto federal e estadual que ajuda com os custos médicos de pessoas com renda e recursos limitados. Os defensores do programa dizem que estão preocupados com a ação rápida dos estados para reverter a medida de segurança da pandemia. Eles dizem que essa correria pode resultar em erros e muitas pessoas elegíveis podem ser prejudicadas incorretamente. No próximo bloco tem alerta para mais tempestades de tornados. 70 milhões de pessoas no Texas e Michigan estão sob estado de atenção. E você sabia que a primeira ligação feita por celular aconteceu há exatos 50 anos? A gente te mostra onde anda o aparelho que marcou o início dessa nova era na comunicação. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. No Texas, a Assembleia Estadual foi invadida por filhotes de cachorros que derreteram o coração dos políticos. O objetivo foi convencer os legisladores a aumentarem o acesso público aos cuidados veterinários no Texas. Abraços e lambidas. Foi dessa maneira que os legisladores foram recebidos hoje na porta da Assembleia Estadual do Texas. O excesso de carinho foi para derreter o coração dos políticos a favor da Lei 3439, que vai tornar o atendimento veterinário de emergência mais acessível para toda a população. O Texas é o único estado americano que impede os veterinários que trabalham em abrigos de animais de fornecer cuidados de emergência para bichos de estimação. Por causa disso, as pessoas de baixa renda não procuram ajuda para os seus pets. Os preços cobrados em hospitais de emergência são muito altos. Agora a gente fala de um novo alerta de ameaça climática no centro-oeste e sul dos Estados Unidos. 70 milhões de pessoas estão sob risco de uma nova onda de ventania e tornados devastadores. Esse mau tempo deve atingir principalmente as pessoas que moram no Arkansas, Oklahoma, Illinois, Iowa e Missouri. Essas regiões estão sob risco de formações com níveis de perigo moderado e alto, que variam de 3 a 5 pontos no índice que mede os tornados. Apenas lembrando que na última sexta-feira, um alerta desse tipo foi feito para essa mesma região e um tornado devastador atingiu principalmente o Arkansas. Cerca de 300 casas foram destruídas e essa formação matou mais de 30 pessoas.
Isso aí, feito esse alerta, vamos agora então para a nossa previsão do tempo, gente. Vem aqui no nosso telão para a gente ver o tempo amanhã em todo o país. Chuva prevista em New York, mínima de 52. Norfolk, o sol aparece entre nuvens. Já em Atlanta, brilha ao longo de todo o dia, 85 de máxima. O sol também brilha forte em Tampa e Miami, na Flórida. Já New Orleans, tempestade prevista, Houston também com muitas trovoadas, mesma coisa em Brownsville. Olha, em Santo Antônio também tem uma previsão de chuva aí, mas com o sol aparecendo em alguns momentos, mínima de 53 nessa região. Sol brilha em El Paso, máxima de 64 graus, a mesma coisa em Albuquerque, máxima de 51, mínima de 30 graus. Em Phoenix, aí o sol também está brilhando forte, máxima de 69, a mesma coisa em toda essa região aí de Las Vegas, na Nevada, na Califórnia, Los Angeles também. São Francisco é o único lugar aí que o sol está meio tímido entre nuvens, com mínima de 45, máxima de 56. Isso aí. Bom, e olha, agora mudando completamente de assunto, a gente traz uma curiosidade aqui no encerramento do Américas no Ar, viu? Isso aí, vocês por acaso sabem que essa semana marca o aniversário da primeira ligação feita por um aparelho de telefone celular no mundo? Pois é, isso aconteceu há 50 anos. Olha aí a foto do Martin Cooper, um engenheiro da Motorola, em 3 de abril de 1973. A ligação foi feita de uma calçada na 6ª Avenida em Manhattan com um dispositivo do tamanho de um tijolo. Agora, gente, 94 anos, o Martin mostra aí que ainda tem o aparelho guardado. Ele conta que na época, após a primeira ligação, problemas de fabricação e regulamentos governamentais diminuíram o progresso de levar o telefone ao público. Levou mais de uma década para essa versão, desde o telefone chegar ao mercado. Mas o telefone celular moderno não decolou até a década de 90, quando se popularizou. Hoje em dia, 97% dos moradores daqui dos Estados Unidos possuem algum tipo de telefone celular. E eles estão por toda parte, né, gente? Reformulando indústrias, culturas e a forma que nós nos relacionamos uns com os outros. Olha, até mesmo com nós mesmos, né, Evelyn? Olha, muito legal, demais essa curiosidade de 50 anos da primeira ligação. Adorei essa notícia e o tempo tá voando mesmo, né, Evelyn? Tá voando, gente. É isso aí, 50 anos da primeira ligação feita por celular. Já imaginou como vai ser lá na frente? Se 50 anos a gente chegou nesse tamanhinho... Assim... Não, repete a imagem pra gente, Fábio, do tijolão, porque eu tenho certeza que tem gente assistindo o nosso jornal que não entendeu nada quando a gente falou de tijolão. Gente, tijolão é exatamente essa foto que a gente está vendo aqui. Do Cooper, que fez essa ligação, tijolão é um telefone do tamanho de um tijolo. Era assim o telefone celular quando ele foi criado. No início, né? E aí foi modernizando até que virar aquela coisa bem pequenininha. Mas, gente, imagina você andar na rua e dar de cara com esse tijolão. Pesava de 2 a 3 quilos. Era realmente muito pesado. Imagina, leva só ele na bolsa, né? Não cabe mais nada dentro da bolsa. 50 anos, uma foto histórica e bem curiosa, né? Pra gente encerrar o jornal de hoje. Bota ela em tela cheia aí pro pessoal, Fábio. Bacana, né? Muito divertido. Bem bacana. Pra quem não sabe, tá aí, né? É isso aí, tá aí a foto. E é com essa imagem que a gente encerra o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês de novo amanhã com novas histórias e curiosidades às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã.